É isso aí, gente. Estamos de volta, né, neste segundo momento do nosso programa, nessa segunda hora. Você sabe, nós estamos dedicados às entrevistas com os candidatos a prefeito nesse próximo dia 3 de junho, quando a cidade de Teresópolis volta às urnas para escolher prefeito e vice novamente. Você, cidadão teresopolitano, tem uma missão muito importante nesse próximo dia 3. E o nosso dever de casa, justamente, é conhecer essas propostas, conhecer essas pessoas, saber, né, quem está realmente preparado para assumir este grande problema, né? Temos uma cidade extremamente afundada em problemas e vamos ter que ter, né, alguém capacitado para resolver esses muitos problemas que a cidade de Teresópolis está afundada. Hoje nós estamos tendo o grande prazer de receber aqui novamente nos nossos estúdios o candidato Roberto Petto, né, do Solidariedade, juntamente com a Raquel, que é a sua candidata a vice. Para a gente iniciar essa nossa conversa, como sempre, iniciaremos com uma apresentação pessoal para que você que está em casa conheça quem são os candidatos. Eu começo perguntando a Raquel, né? Primeiro as damas, sempre, né? Raquel, quem é a Raquel, hoje candidata a vice-prefeita na chapa com Roberto Petto? Bom dia. Bom dia, Anderson. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o espaço democrático que está sendo dado pela TV Diário, né, a oportunidade de todos os candidatos a apresentar o seu plano de governo. Gostaria de parabenizá-lo pela imparcialidade em que você está levando essa coisa das entrevistas. Eu sou a Raquel Monroy, né, tenho 48 anos, sou casada, tenho 6 filhos, sou contadora, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas em Contabilidade Avançada, sou mestranda em Economia, fui concursada da Prefeitura Municipal de Teresópolis durante 16 anos, exerci vários cargos, fui coordenadora municipal do Fundo de Saúde, fui diretora de orçamento, fui subsecretária de planejamento, fui professora da Unifeso na matéria de orçamento público, e algumas outras matérias, contabilidade gerencial. Fui professora da UCAM, sou professora de pós-graduação na área de contabilidade de custos e contabilidade gerencial. Atualmente eu trabalho com gestão de unidades de saúde, né, na iniciativa privada, administro das UPAs da Baixada e da Zona Oeste. Bom, essa é a Raquel Monroy. Essa é a Raquel. E quem é o Roberto Petto? Quem é o doutor Roberto Petto? Depois desse currículo todo aqui, né? É isso que eu ia falar. Tem uma mulher do lado que ainda sabe tudo de contabilidade, isso né? que é importante. Está enrolado, doutor. Bom, eu sou médico, né? Formado em Direito também, e cursos de pós-graduação em algumas áreas, não só na medicina, mas no Direito e também na Administração. Fui prefeito, 2004, 2008, né? Fui o último prefeito que cumpriu seu mandato integralmente, não tive nenhuma CPI aberta, nem pedida contra mim. E eu acho que isso é uma coisa que nos dá crédito com a população, né? Não só acertei, não, tive erros também na administração pública, né? Mas, graças a Deus, nada que lapidasse o patrimônio público, né? Erros estratégicos e que faz com que a gente aprenda. E a gente vê isso muito, sabe, anos depois que termina o mandato. Quando você está lá, as pessoas que te secam, às vezes, não deixam enxergar. E a gente aprende, e é por isso que eu me sinto preparado para encarar essa prefeitura que está aí na situação que está hoje. É verdade. E por falar em situação, né, em encarar os problemas, a gente tem o nosso primeiro tema escolhido, né, pelos candidatos, também tema mais recorrente aqui nas entrevistas, e não é à toa. É evidentemente hoje talvez o nosso maior problema vivenciado no município, que é a área da saúde. Eu vou começar perguntando a Raquel, com relação à saúde. Raquel, você que tem experiência, né, em administração aí na iniciativa privada, mas também já passou por uma experiência pública. A que você atribui hoje a essa situação caótica que vive a nossa saúde, sobretudo na inexistência do atendimento, né, que talvez seja a maior reclamação hoje da população? Bom, Anderson, eu posso começar a conversar. Eu dou um exemplo dentro de sala de aula que eu acho que fica muito transparente. Atualmente eu falo que a saúde... a gente fala muito de UPA, muito de problema de UPA. E
E a saúde no município é como se fosse um iceberg. E essa ponta do iceberg é a UPA, né? É o que a gente consegue visualizar de forma mais fácil, é a falta de atendimento na UPA. Mas nós temos outros problemas, e esses problemas estão submersos, né? Então, na UPA hoje, na UPA falta tudo. Falta estrutura física, a estrutura está deteriorada, você falta insumos, você tem excelentes profissionais. Aliás, eu queria aproveitar, né, e parabenizar sempre os funcionários da saúde, que, apesar de todas as intempéries que tem, o funcionário continua lá, bem presente. E se ele hoje não trabalha de forma correta, ele não trabalha porque a administração pública não está presente para dar o mínimo que o funcionário precisa, né? Então, hoje, você tem problemas diversos. Você tem problemas em relação à gestão da saúde. Apesar de nós termos aqui em Teresópolis um Conselho Municipal de Saúde, e aí eu posso falar com muita propriedade, né, do seu Valdir, que é o presidente do Conselho, ele é muito atuante e capacitado. Ele é às vezes, até as pessoas reclamam muito, né, porque ele está sempre presente, está sempre denunciando, ele está sempre no Ministério Público, mas é de suma importância a participação do Conselho. Então, hoje, você teve uma deteriorização, na verdade, da política de gestão. Foram 16 secretários em 8 anos. E, com essa quantidade de secretários, é impossível você dar continuidade na política da secretaria. Hoje, você tem um orçamento de 136 milhões na saúde, mais ou menos, e 70% desse orçamento você já foi utilizado. Já foi. Né? Você tem dívidas com os prestadores. Mês 5, hein? Você tem dívida com os prestadores. Dívida não só do incentivo, que é o que a gente chama aqui de fonte própria, mas dívida também em relação ao repasse do Ministério da Saúde. Você tem em relação à farmácia, falta insumos. Hoje a gente fala que a saúde no município de Teresópolis, ela é judicializada. Mas ela é judicializada por quê? Por que se gasta 6 milhões em ordem judicial por ano em Teresópolis? É porque falta política na aquisição de compra de medicamentos. Então, os problemas são muitos. Doutor Roberto Petto, a gente já falou algumas vezes, inclusive, já tive a oportunidade de entrevistá-lo como prefeito, né, depois como político, e a gente está sempre falando desses problemas de saúde, né, Petto? E eu queria que você falasse um pouco a respeito do que você pensa como proposta mesmo de mudança desse sistema todo, que a Raquel falou que está realmente caótico por uma inexistência de política pública de gestão, né? O que a candidatura do Roberto Petto pensa hoje em termos de resposta imediata a esse problema? A sua primeira coisa, sem dúvida alguma, é tentar rever e consertar essa porta de entrada do município, que é a emergência, né? Só que lembrando que o Plano Municipal de Saúde 2018-2021 não foi nem aprovado. O Conselho tem que, né, é atuante, é ativo, temos que respeitar o Conselho, vamos levar para o Conselho as nossas propostas e ouvi-los, para que, né, a população se expressando. E aí dar sequência a isso. Eu não vejo outra forma hoje, né, de ter uma solução para a saúde do município sem reabrir o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Não tem jeito. Mas como é que vai fazer isso? Eu acho que uma vez aprovado pelo Conselho, se todo mundo entender que é a melhor forma, sendo parceiro efetivo até do pronto-socorro. Vamos colocar médico lá dentro, o município vai colocar, né, repassa para a FES o valor que tem que pagar para que isso aconteça, né, e manter as duas unidades. Tem gente falando, tem que entregar o para o Estado. Gente, o Estado não aceita, não existe, não dá para ficar enganando a população. A gente tem que falar a verdade. E fechar a UPA hoje também não seria uma boa coisa. Então, nós temos que dividir essa carga, né, permitir que o paciente tenha uma opção maior para ser atendido e resolver esse problema. A questão da administração da UPA é que quem contratou a OS para trabalhar com a UPA, contratou para fazer gestão de pessoas e não um atendimento. Então, o que significa isso? Eu botei o médico lá, mas o remédio quem bota é a prefeitura, gases para quem bota é a prefeitura. Então, quando a prefeitura faltou, o médico trabalha como? Então, para você que está me assistindo, é como se você contratasse uma faxineira para limpar a tua casa, Anderson,
mas não deixou sabão, não deixou pano, não deixou Vai vassoura. limpar de que Quer que ela limpe como? Como é que você vai cobrar dela se você não deu as condições mínimas para ela trabalhar? Então, essa é a primeira grande coisa que temos que fazer. Depois, repactuar todos os procedimentos da cidade, dentro da realidade de Teresópolis. Reativar os PSFs. Na nossa época, né, nós tínhamos muito mais PSFs funcionando e funcionava em parceria com a FESO. Ah, tem que licitar. Licita, mas eu torço para que a FESO possa participar. Hoje a gente tem excelentes profissionais formados na FESO, que estão trabalhando fora de Teresópolis, porque não conseguem emprego aqui. A gente vai trazer gente de fora para isso. Então a FESO é uma grande instituição, né, formadora de mão de obra, não só na área de saúde, mas aproveitar também os próprios alunos dos demais cursos da FESO para fazer uma parceria com o serviço público. E a gente pode dar solução ao problema, sim, mas abrindo, discutindo, trabalhando com transparência. E não é só a questão do atendimento como fim. Os meios não existem. Você vê hoje que você tem uma padronização de medicamentos defasada. Ninguém atualizou. A equipe que fazia parte daquela comissão que foi criada no nosso governo, junto com a Justiça, para definir a rotina dos pedidos de medicamentos excepcionais, as pessoas se aposentaram, se afastaram. Ninguém botou ninguém no lugar. Então, hoje está solto. Você não tem farmacêutico contratado na rede. Falta farmacêutico. Vigilância epidemiológica não funciona, não tem condição. E determinados cargos, eles não podem ser terceirizados. É atividade principal do funcionário público, que é aqueles que têm poder de polícia. E aí, vigilância epidemiológica é uma delas. Então, nós temos que redimensionar a rede, redefinir essa situação. Não adianta a gente falar em Fundação Municipal de Saúde. Eu defendi há 2 anos atrás, gente. Agora eu falo que as pessoas têm que estar bem antenadas e informadas. Eu defendi há 2 anos atrás que a solução passava por uma Fundação Municipal de Saúde. Por que isso? Porque a Fundação Municipal era a grande saída que os prefeitos tinham para criar uma nova estrutura, com remuneração até às vezes diferenciada, e escapava a lei de responsabilidade fiscal. Só que a última decisão que aconteceu, e já está pacificada, é que os gastos de pessoal da Fundação Municipais contam na LRF. Então, hoje, quem fala em Fundação Municipal de Saúde, ou qualquer outro tipo de fundação, está desinformado nesse sentido. Então, não é mais a saída. A saída, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, é realmente contratar. É contratar serviço. Contratar serviço. E dar instrumento para que o funcionário público que tem hoje funcione. Agora, para que o funcionário público funcione, você tem que pagar direitinho, pagar em dia, dar os direitos dele. E inverter essa mão. Eu não posso, porque o que a gente quer, na verdade, é que você, contribuinte, seja bem atendido. E hoje, quem consegue ser bem atendido na cidade, mesmo sendo para um profissional que é pago pela prefeitura, fica devendo favor. Eu não concebo que uma pessoa tem que ficar 4 horas da manhã numa fila para ser atendido por um médico, às 6 horas da manhã, porque ele só atende de 6 às 8, porque tem que trabalhar em outro lugar. Só que ele ganha da prefeitura para trabalhar de 8 a meio-dia. Se ele cumprisse a obrigação dele, você não está devendo favor para ele, não. Você não precisava ficar 4 horas da manhã na fila. A gente tem que acabar com esse negócio, sabe? E Teresópolis voltou a ter o beijamão, de uma forma um pouco diferente, mas voltou a ter. Eu fui visitar um amigo, pedi voto para ele, ele sempre votou comigo, e aí ele falou para mim: Pé, dessa vez eu não posso votar com você por uma questão pessoal. Eu acho você o melhor candidato para a cidade. Mas a minha nora estava para ter neném, já estava passando o período dela, não conseguia fazer cesárea com ninguém. Eu liguei para um candidato, ele mandou ir no hospital tal, não vou dizer o nome aqui, que não me interessa, mas mandou para o hospital tal. Eu fui lá, estava ele lá, com a médica, a esposa. Em meia hora, a menina estava fazendo a cesárea. Eu falei: tá certo. Gratidão, todo mundo tem que ter, Anderson. Gratidão tem que ter. Não tem jeito. Só que é isso que eu quero para a minha cidade? Será que amanhã, se você tiver sua filha, precisando ter um filho, precisando ter neném, precisando de uma cesárea, se você não conhecer o político, você não consegue fazer? Não dá para conceber as questões básicas serem atendidas fora de Teresópolis.
Eu não posso conceber, né, que uma gestante tem que ter filho em Guapimirim. A vida inteira funcionou o contrário. A vida inteira, 40% de Lima Teresópolis era de Bagé, né, Guapimirim, São José Barra de Rio Preto. Agora está invertendo por incompetência do município. E é incompetência mesmo. Então nós temos realmente que inverter essa lógica, redimensionar a rede, definir o que pode e o que não pode ser feito na cidade, trabalhar com transparência e, acima de tudo, gente, tem gente que fala muito em corrupção, corrupção, corrupção. Para ter corrupção, Anderson, tem que ter o corruptor, né? A corrupção ela é ativa e é passiva. Tem que ter as duas pontas. Não tem jeito. Então, se você trabalhar com transparência, eu acho que isso acaba. Antigamente, você nem se preocupava muito com transparência, você prestava serviço. Quando o cara conseguia ter médico, ter exame, ter remédio, ele não estava muito preocupado com como é que estava acontecendo, não. Só que hoje que você tem pouco dinheiro e as coisas não acontecem, mais do que nunca você tem que informar o que está acontecendo. Se você botar na porta da prefeitura lá, olha só, arrecadamos tanto, gastou tanto disso, tanto daquilo, né? O povo vai saber por que está faltando alguma coisa para ele. E essa preocupação a gente tem. E quem não trabalhar com transparência, hoje nós temos uma outra realidade. Depois que inventaram isso daqui, né, telefone celular que filma, que grava, já era. Se acabar a luz daqui agora, você continua com um telefonezinho e joga para a rede toda. Verdade. Né? Isso mudou. É isso aí, gente. Bom, primeiro assunto exaurido, né? Falamos da saúde. Exaurido mais ou menos, né? Que tinha muita coisa não pra deu gente para falar tudo. Mas tá bom, já deu para você ter uma ideia. No nosso segundo bloco, nós vamos falar de funcionalismo público, né? Tema escolhido pelos candidatos para falar no segundo bloco. Lembrando, né? Vou aqui para a câmera fechada, você que está em casa e quer participar da entrevista, pode mandar o WhatsApp, pode mandar aí, né, a sua participação através do direct, do Instagram, ou então na mensagem inbox, lá no Facebook, que a gente repassa aos candidatos todas as suas dúvidas, as suas participações, e depois, posteriormente, eles vão fazer, né, essas respostas para você diretamente. Não estamos abrindo a perguntas ao vivo, porque a gente está aproveitando mesmo o tempo, todo o tempo, para levar até vocês essas propostas, né, para que os candidatos falem bastante e expliquem bastante as suas propostas, tá bom? Combinado? Mas você fique à vontade para participar a todo momento. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco, segundo bloco, tá? Falando de funcionalismo público aqui com o Roberto Perto e a Raquel. Daqui a pouco a gente está de volta.